Boa tarde. Hoje nós vamos procurar uma lição para a gente refletir, porque o Evangelho sempre nos traz aquilo que nós mais precisamos. Capítulo 9: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violência. Será que isso diz respeito a nós? Será que isso diz respeito aos nossos dias? Vivemos numa época ainda violenta? Certamente é a lição inesquecível, né? Eu lembro há muitos anos atrás de uma pessoa comentando: mas esse método de abrir o livro ao acaso, ele é um vício que a gente tem, porque as páginas são sempre as mesmas, de tanto abrir, as coisas sempre caem parecidas, não é? No entanto, a gente sabe que tudo o que está contido nessas obras tão importantes da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, como a Ana Rita falou, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, toda a coleção da Revista Espírita e ainda todas as obras que foram surgindo através de médiuns como Chico, Divaldo, Zilda Gama, Ivone Pereira. São tudo obras que trazem conhecimentos importantíssimos para a nossa evolução. E ainda que porque eu pessoalmente acredito que sempre a espiritualidade guia para que as coisas sejam para as nossas necessidades. Tanto é que em momentos de muita aflição, de grande desespero, de grande dor, sempre as lições que eu busquei tinham relação com o momento que eu estava vivendo. Então, dessa forma, e mesmo que não fosse algo, que acontecesse, ainda assim teria o valor. Porque quando nós confrontamos essas lições com a realidade humana, com a experiência, nós percebemos o quanto nós precisamos dessas lições. Isso que o Divaldo trouxe no seu relato, que a Ana Rita nos trouxe, é a realidade que todos os grandes trabalhadores da doutrina espírita reconhecem o valor, o estudo metódico destas obras. E eu faço essa consideração porque existem pessoas doidas, e isso ficou muito disseminado, muito banalizado nas redes sociais. Hoje em dia qualquer pessoa produz conteúdo, qualquer pessoa grava um vídeo, coloca, e muitas vezes são pessoas que têm a cultura do mundo, que estão muitas vezes com a mente repleta de teorias próprias da nossa época, que assumem como verdades e que tentam muitas vezes desmerecer o valor dessa obra. No entanto, nós já estamos há alguns anos refletindo sobre essas ideias, nós percebemos a relação profunda que nós temos desse conhecimento com as necessidades mais urgentes do ser humano. Quando a gente pensa na violência, nas injúrias, e essas passagens do Evangelho são duas que são retiradas do Sermão do Monte e uma que vem num outro momento, logo depois também do Sermão do Monte, em que Jesus fala justamente sobre a não violência. Quando a gente analisa em que posição nós estamos hoje na nossa condição humana, nós percebemos que o homem optou desde o tempo de Jesus, antes já vinha, mas desde o tempo de Jesus ele vem optando pela violência. E o que a gente constatou, ou podemos constatar pela história da humanidade? A escolha pela violência, pelo uso da força, pela subjugação, ela somente gerou dor e sofrimento. O que é mais ocultador é que pessoas que conheceram profundamente essas mesmas passagens, muitas vezes falando sobre elas, em muitos momentos justificaram a violência, legitimaram a violência e esqueceram as lições inesquecíveis de Jesus. Por isso que essas lições de hoje precisam por todas nós ser absorvidas, meditadas.
e incorporadas em nossa vida, silenciando em nós o nosso ímpeto de violência. Jesus disse naquele sermão inesquecível, que muitas vezes nós lembramos dele apenas como consolação, mas o sermão é longo, o discurso de Jesus também traz advertências muito claras sobre a conduta que aqueles que quisessem alcançar o reino dos céus deveriam adquirir. Jesus, quando diz que são bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, é a promessa de que um dia a humanidade, cansada da violência, da força, terá compreendido em que apenas a paz, sustentada pela fraternidade, pela solidariedade, pela caridade, é capaz de trazer ao espírito humano aquilo que ele mais almeja, aquilo que ele mais busca, que é a segurança. Não existe segurança fundamentada no poder destrutivo, porque o que acaba acontecendo quando povos, nações adquirem poder, usam para subjugar, para humilhar outros povos. O que nós observamos com o crescimento de riquezas, o crescimento econômico de tantos países que em 200 anos se tornaram superpotentes, dominaram a economia global, dominaram os meios de produção, dominaram os meios de comunicação, criaram grandes tecnologias. Hoje, tudo isso está a serviço de uma máquina de destruição e morte. Nós nem precisamos trazer tantos exemplos que nos chegam de povos que antes eram pequenos, oprimidos, e que hoje exercem a opressão. Será que a eles pertencerá a terra do amanhã? Será que aqueles que usam a violência para estender os seus interesses, dominar, será que eles possuirão a terra do amanhã? Nós sabemos que nós estamos num grande processo espiritual de transformação. Nós estamos num grande processo em que milhões de espíritos estão tendo oportunidades de viver hoje encarnados, mas que, não compreendendo esses princípios mais básicos do Evangelho, não assimilando para si noções verdadeiras de civilidade, não poderão aqui permanecer. Porque a Terra, ela tem uma necessidade de progredir, de evoluir. Nós estamos nesse momento de transição planetária que, diferente do que muitos dizem, que fixando datas, fixando períodos muito limitados, na verdade, nós não temos precisão sobre esses momentos. O fato é que nós todos estamos vivendo esse grande processo. E todas essas coisas que nos assustam, nós que já temos algumas décadas de vivência, que nos chocam e nos fazem pensar, mas como isso é possível? Eu não lembro de algo parecido com isso existir. Tudo isso já era considerado. Tudo isso já se sabia no mundo espiritual que, com a chegada de milhões desses seres que estavam no mundo espiritual inferior, seria dado a eles oportunidade de vir reencarnar, e eles teriam grandes chances, teriam grandes êxitos. No entanto, tem recapitulado na experiência terrena os mesmos desequilíbrios que vivenciaram no mundo espiritual e que vivenciaram em outras vidas. Cometem as mesmas barbáries que cometeram em vidas passadas, e reencarnados não entenderam esta lição amorosa do Cristo. Poderão permanecer, se forem realmente ignorantes, se forem realmente criaturas embrutecidas e que ainda não despertaram para o bem, terão um certo encaminhamento, um tempo para permanecerem ainda mais. Por isso que nós não veremos essa transformação do mundo instantaneamente, porque lentamente vai se diluindo essas características na humanidade e gradualmente vão surgindo características superiores. Serão tempos ainda que nós tomaremos o contato com realidades ainda muito chocantes.
Mas o que é mais importante para aqueles que buscam a iluminação, aqueles que buscam o crescimento espiritual? É não aceitarem como normal, como da época, nenhum comportamento que envolva violência, nenhum comportamento que envolva torturar seres para se obter prazer, nenhum comportamento que se justifique para a minha manutenção da minha vida ou para o meu prazer, algo se justifica de produzir dor, sofrimento, ou para se manter a estabilidade da sociedade, usar a força e a opressão. É inesquecível o momento em que Jesus, ao ser preso, teve ali, na figura de Pedro, a reação natural, que na sua mentalidade ainda muito limitada, justificava o uso da violência na tentativa de defender Jesus. Só que Pedro, no momento em que ele desembainha esta espada, sério soldado do templo, Malto, e Jesus adverte ele claramente: Pedro, quem viver pela espada perecerá. Não é só aqueles que portam uma arma que estão vivendo pela espada. Não é somente aquele que carrega um instrumento de morte que está vivendo pela espada. Também nós, quando temos o sentimento, o pensamento, a ideia de que a força, a violência é justificável para mudar os rumos da humanidade, e que é legítimo você matar para conquistar a estabilidade, nós estamos vivendo exatamente o clima mental e clima emocional que Pedro vivenciava naquele momento em que Jesus o advertiu. Se nós justificarmos e apoiarmos atos que estão fundamentados na ideia de que a força, a violência, a destruição se justificam, nós estamos vivendo nesse clima. É muito importante nos nossos dias nós nos aproximarmos do Cristo, de Jesus, compreendendo a sua essência de profunda paz, de um ter dotado de profundo poder. Imagine alguém que tinha do seu magnetismo, dos seus fluidos espirituais, a capacidade de transmutar a matéria, transformando a água no vinho. Imagine alguém que tinha a propriedade magnética de transmitir a alguém fluidos revitalizantes que restauravam músculos, nervos, órgãos. Qual era o poder de destruição ele não poderia ter mobilizado? Alguém que pôde criar uma base sólida para caminhar sobre um mar em tempestade. Como era o domínio que a sua mente tinha sobre elementos espirituais que ainda estamos longe de conhecer na sua essência. Mas ainda assim, o que ele optou para convencer as pessoas? Exatamente aquilo que o ser humano pode alcançar, que é a vivência do amor, da paz, da doação, da caridade. Jesus doou do seu grande magnetismo, que ele chamava de virtude, para curar as pessoas. Hoje, nós, numa proporção aos milhares inferior a dele, mas nós podemos doar dos nossos fluidos a benefício da saúde de alguém. Será que nós podemos viver como Jesus disse que nós poderíamos? Será que nós podemos viver em um clima um pouco maior de paz, silenciando a nossa mente, silenciando o nosso desejo de que muitas vezes a força seja usada para mudar a realidade social? Será que a gente pode silenciar um pouco o nosso eu, o nosso ego, que exijo tanto, orgulhosamente, que os nossos desejos sejam atendidos imediatamente, que a gente possa viver um pouco mais harmoniosamente no meio em que nós vivemos? Será que nós estamos aptos a vivenciarmos a condição de seguidores de Jesus?
Porque o chamado que ele fez para toda a humanidade, e todos aqueles que tomaram contato com essas lições, devem se reconhecer como chamados por Jesus. Chamados a uma vida de renovação, de transformação. Nós, na doutrina espírita, com tudo que os espíritos ensinaram, tudo que nós concluímos, é que Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Todo o trabalho, toda a lição que a doutrina espírita trouxe, todo o conhecimento, só reforça os princípios básicos, como Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles construirão a terra. A paz de Jesus permaneça conosco. Muito obrigado.